Isso. Da onde exatamente surgiu esse desejo de contribuir com a população na área militar? Eu tenho 2 fases na Polícia Militar, a minha carreira. Eu trabalhei por quase 10 anos com policiamento de força tática, que é um policiamento onde você visa bastante o combate ao crime, né? Um policiamento que você até não se preocupa muito, claro que não diretamente, indiretamente, mas diretamente você está preocupando mais com o criminoso do que com o próprio cidadão. Após esses 10 anos, eu estava já próximo de ser promovido a capitão da polícia e eu fui atuar com companhias, policiamento de área, onde eu fui apresentado para o sistema Coban, onde eu sou multiplicador internacional do sistema Coban, que é a filosofia de polícia comunitária. Gente, por sinal, eu até estava conversando aqui com ele nos bastidores. Para vocês que acompanham de alguma forma a minha trajetória, já sabem que, né, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu tive uma experiência no Japão por quase 8 anos, né? E aí, quando ele falava Coban, eu falei, nossa, mas Coban no Japão é polícia, né? O que é isso, né? Aí eu fui entender, eu não sabia, né, que existia isso aqui no Brasil e que de alguma forma eles buscaram trazer essa metodologia de lá, porque no Japão, quando a gente mora lá, realmente o Coban é a polícia, só que são pontos policiais que eles colocam como se fosse assim, cada esquina acaba tendo um posto policial, justamente para apoiar a sociedade, apoiar naquilo que realmente precisa, né? E como foi isso aqui no Brasil? E como é realizado esse trabalho aqui no Brasil? Foi uma necessidade, Sônia. Em 1997, nós tivemos no Grande ABC uma favela chamada, comunidade hoje, né? Era chamada Favela Naval, que é a divisa ali de São Bernardo com Diadema. Nós tivemos um problema muito sério de desvio de conduta de alguns policiais militares que ali trabalhavam. Houve uma repercussão muito grande no país. A mídia se aproveitou dessa situação para querer instituir um novo tipo de polícia em nosso país. E um governador aqui do estado de São Paulo, na época era o Mário Covas, tentou até acabar com a instituição bicentenária, né? Quase bicentenária, que nós temos mais de 180 anos, que é a Polícia Militar do estado de São Paulo, que sempre foi chamada de força pública. A nossa polícia, ela é a nossa força pública. E por conta desse incidente que teve na Favela Naval, a Polícia Militar, o seu comandante, na época, buscou soluções para ter uma polícia mais próxima da sociedade. Não uma polícia só de combate ao crime, mas uma polícia próxima da sociedade. Foi apresentado, então, o sistema Coban, em 1997. Então, nós estamos para fazer 23 anos do sistema Coban aqui no Brasil. Dessa metodologia? Isso. O Japão, né, como a Sônia diz aqui, ela é bem experiente, que ela morou por muitos anos no Japão. O Japão queria exportar o sistema Coban. O sistema Coban é a filosofia de polícia comunitária. Levou para um país das Américas, né? Ela queria vir para as Américas, né, trazer para cá. O Canadá foi um país escolhido e depois eles queriam um país da América Latina. E o maior país da América Latina é o Brasil. O estado com mais estrutura para poder tocar o sistema Coban era o estado de São Paulo. Porém, isso se espalhou para quase todos os estados no nosso país. Foi aplicado, criaram um sistema, né? usaram o próprio sistema. Porém, quando eu fui apresentado para esse sistema, eu criei um método, Sônia. Um método que eu usei, não por vaidade, mas por sustentabilidade, chamado Método Major Ricardo Silva de Fazer Polícia Comunitária. Que se eu tiver um pouquinho de tempo, nós vamos ter aqui alguns programas, né? Ou seja, você aperfeiçoou, então, a metodologia aqui no Brasil. Na verdade, o sistema, ele é uma filosofia. Os métodos são criados para sistemas. Então, como nós temos o método chamado método Giraldi, que é o tiro defensivo, proteção da vida, que eu também sou instrutor e multiplicador, foi criado um método para você utilizar a maneira que o policial faz a abordagem, faz o uso do armamento e do tiro. E o que é o método Giraldi? Eu vou fugir um pouquinho para explicar o método Ricardo Silva. O método Giraldi, ele tem no seu nome proteção à vida, tiro defensivo, proteção à vida. Por quê? Nós protegemos a vida do policial, a vida da vítima, do cidadão, e também a vida do infrator, do criminoso.
Então, em último caso, o método Giraldi se utiliza para derrubar o inimigo. Então, é aquele papo de que o primeiro tiro já é o tiro num ponto crítico, né? Num ponto sensível do ser humano, não é. Existe a verbalização, existe o controle. Se não tiver uma solução viável, né, para proteger a vida também do infrator, aí ele vai responder, né, com as leis da natureza. Se ele está atirando de lá, nós vamos atirar daqui. Então, o método Giraldi é dessa maneira. Então, o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária é um método que eu aprendi e utilizei em algumas cidades que eu trabalhei. Quais são essas cidades que você Eu trabalhei em 14. aplicou? Você aplicou essa apliquei metodologia todas. E todas tiveram resultados satisfatórios? Surpreendentes. Jura? Nós tínhamos resultados assim de 77% a 97%, que foi algo assim de ter orgulho. Foi na cidade de Caieiras. Nós tivemos por 1 ano e 8 meses sem homicídio. Nós ficamos 1 ano e 8 meses sem homicídio na cidade de Caieiras, no período. E isso foi assim, um feito gigantesco, um feito maravilhoso. Por conta do quê? Isso é estatística de país de primeiro mundo. Utilizávamos a polícia comunitária para prevenção de crimes. O meu método ele existe para nós fazermos a prevenção. Então nós atuamos em comunidades pobres, em asilos, em creches. Temos projetos para o meio ambiente, projetos para a causa PET. Então nós temos, só de minha autoria, hoje eu não trouxe, mas nós vamos trazer em outros programas, eu tenho 12 projetos de minha autoria. 12. Uau! Só de contribuição para a sociedade. Para a sociedade. Eu trabalhei em todas as cidades, como eu falei aqui, da região do Grande ABC, de Rio Grande da Serra até Diadema. Trabalhei em 5 cidades na região de Caieiras, Franco da Rocha, Mariporã, Francisco Morato e Cajamar. Trabalhei em Guarulhos. E aqui na capital eu trabalhei nas 4 regiões. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Sul. Zona Sul eu trabalhei no extremo sul. Trabalhei na Jabaquara, mas também trabalhei em Parelheiros. Trabalhei no centro de São Paulo, onde eu fiquei por quase 3 anos, atuando no Brás, no Pari, no Bom Retiro, na Cracolândia, se nós pudermos falar aqui um pouquinho de saúde pública. Sim, né? Fica à vontade, até mesmo porque o programa ele é para isso mesmo, pra gente esclarecer. Só que eu já estou aqui na minha cabeça, tem tanta coisa legal. Eu acho que o meu celular aqui ele deu uma travada, assim como vem dando nos outros programas, né? E assim, tem muita pergunta, acredito que é assunto assim pra gente debater em muitos outros programas, sim. Né? E fica à vontade, pode falar assim da saúde, porque nós estamos aqui justamente para isso, para esclarecer e conscientizar todos que estão nos acompanhando de alguma forma. Perfeito. Você me segura, porque eu gosto de falar e eu não paro mais de falar, hein? Somos dois. Se a gente não tomar cuidado, a gente Okay. passa aqui o horário e vai realmente desenvolvendo o assunto. Na Cracolândia, no centro de São Paulo, quando eu atuei ali, eu era capitão, comandante de companhia diária, e comecei a aplicar o método Major Ricardo Silva, hoje o nome é Major Ricardo Silva, de fazer polícia comunitária na Cracolândia. Né? Nós tínhamos uma base comunitária, nós temos uma base comunitária, né, que chama Base Parque Aliança, é uma base destinada para a Cracolândia, que é um problema de saúde pública. Nós temos a mentalidade que alguns problemas em outros segmentos desembocam na segurança pública. Os problemas de educação, você não tem dúvida que desembocam na segurança pública, né? É um problema de polícia, um garoto que não tem educação e agride um professor. É um problema de educação, correto? E na Cracolândia, um problema de saúde, ele desemboca muito na segurança pública. Vou dizer por quê. Hoje você encontra lá infelizmente, uma pessoa doente, que é usuária de entorpecente, uma pessoa que não era doente, ela se tornou doente, e por conta do seu vício, ela começa a cometer alguns crimes, como furto e roubos. E também vai para o tráfico de drogas. Então é um problema de saúde pública desembocando na segurança pública. Então o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária é prevenção para que não aconteça o crime. Por isso que nós levamos os nossos projetos de polícia comunitária para próximo a comunidades pobres.